aí, salve, salve fotógrafo, salve, salve fotógrafa. Vamos aqui para mais um vídeo do canal. E se você está curtindo esse conteúdo que a gente está trazendo aqui, se esse conteúdo está sendo útil na sua jornada e você quer apoiar o nosso trabalho, você pode fazer isso de 3 formas. A primeira é se inscrevendo no canal, a segunda é curtindo esse vídeo ou qualquer outro vídeo que a gente esteja produzindo, e a terceira é deixando um comentário. Qualquer uma dessas formas você vai estar ajudando muito a gente a continuar trazendo conteúdo de alto padrão para você. Bem, esse vídeo é de uma sessão de retratos que eu produzi para a Maíra. Maíra é arquiteta e ela compartilha um conteúdo nas redes sociais, podcasts com foco em cultura, cidades e patrimônio. O objetivo desses retratos era produzir um material que a Maíra pudesse usar nas redes sociais dela, mas também em banners, anúncios, no próprio conteúdo que ela produz, no mailing, algum podcast que pode convidar ela, ou alguma palestra que ela participe, ela possa ter retratos atualizados e que se comuniquem com a imagem dela para poder usar em todas as mídias que ela precisa. Então, o nosso primeiro trabalho foi definir a locação. E aqui eu acho muito importante fazer um parênteses. Eu gosto muito de evitar alguns clichês na hora de produzir retratos. Então vamos pensar aí no caso da Maíra. Ela é arquiteta, o conteúdo dela é totalmente focado em patrimônio. Talvez a primeira coisa que a gente pensa, vamos fotografar num prédio histórico, vamos fotografar numa locação antiga e tal. Eu acredito que isso já é sabido sobre ela, isso seria mais do mesmo. A gente pode usar esses retratos para trazer algo a mais, para trazer mais camadas de informação, mais texto sobre a Maíra. Então, por exemplo, eu vou fotografar um médico, eu vou colocar ele com estetoscópio. Vou fazer um engenheiro, o engenheiro tem que estar com algum EPI. Um escritor tem que estar com vários livros. Então, acho que essas informações já são sabidas sobre a pessoa, são informações óbvias. Então, use esse retrato para trazer algo a mais sobre a pessoa que você está fotografando. A nossa escolha então para os retratos da Maíra foi esse local que eu já utilizei algumas vezes para fotografar. Por que eu escolhi ele? Ele está num prédio que é um prédio que de certa forma já é um prédio antigo assim aqui na cidade. Ele tem alguma história nele e tem um pouco de mobiliário lá, um mobiliário de época, sabe? Que eu até acho bem bonito assim. Esse mobiliário ajuda a ter um local para ela encostar, para ela posar, para ela sentar e tal. Isso tudo ajuda a deixar a pessoa fotografada mais à vontade. Esse local tem as paredes bem neutras, tem várias janelas de fundo com o vidro jateado que dá uma luz difusa bem bonita. Então eu achei que seria um fundo neutro, que ia dar a oportunidade da Maíra destacar nas imagens e ao mesmo tempo não seria algo óbvio e também algo que não foge completamente ao que ela é. Talvez se eu levasse ela para uma locação, sei lá, com uma arquitetura super contemporânea e futurista, talvez nesse momento isso não se comunicaria com o que ela está produzindo. Então também nem quero fugir completamente ao que ela é, ao que ela compartilha, mas também não quero cair no óbvio. Então achei que essa locação tinha tudo a ver com o que a gente estava precisando no momento. Bem, feito isso, dia das fotos, dia da produção de retratos, chegamos na locação. Geralmente o que a fotografada ou o fotografado vai fazer? Vai pendurar as roupas, separar os looks, às vezes vai dar mais um ajuste na maquiagem, fazer mais alguma coisa no cabelo. Enquanto isso, é o momento que eu uso para montar a luz, de forma que quando a pessoa estiver pronta, a luz também já está pronta, então ela não fica esperando. Às vezes ali eu já faço até uns testes de iluminação. Para essa sessão, eu usei 3 luzes. Primordialmente, em quase todos os retratos eu usei 3 luzes, que são um octobox de 150 centímetros com grid. Por que eu coloquei o grid? O meu objetivo era ter uma luz suave, difusa, mas com um pouco de contraste. Então essa colmeia, esse grid, dá um pouco mais de direcionamento na luz e ajuda a não deixar essa luz tão espalhada, tão aberta. Então
se eu começo a angular um pouco mais a luz, isso vai me dar um pouco mais de contraste. E eu não queria muito contraste, né? Porque a minha intenção é criar um retrato onde seja possível reconhecer o rosto da Maíra num ícone pequenininho do Instagram ou do LinkedIn. Então não pode ser algo tão dramático, tão sombreado. Mas também não queria uma luz chata, né? Uma luz super chapada e tal, uma luz que não fosse nem um pouco expressiva. Então, em segundo, eu adicionei um strip light. Esse strip light, ele tá numa girafa, numa grua, numa girafa, assim como a luz principal também, de forma que eu consiga colocar ele meio que sobre os ombros, assim, correndo sobre os ombros dela. Então ele vai criar um recorte, um toquezinho de brilho a mais no cabelo e tal. E se você tá achando que isso é demais, tipo, nossa, montar uma luz, uma trabalheira dessa para dar um brilhinho a mais no cabelo, pergunta para a pessoa que você está fotografando se ela gostaria que o cabelo dela aparecesse com muito brilho, com muita vida nas fotos, e ver o que ela vai te responder. Com certeza ela vai te dar um sim com toda a positividade, com toda a força. A terceira luz que eu montei foi um soft pequeno, é um soft de, se eu não me engano, 30 por 40. Por que eu montei esse soft? Geralmente pode ser que a luz principal deu muito contraste, eu preciso preencher um pouquinho, ou pode ser que, sei lá, eu preciso dar mais um recorte, ou eu preciso iluminar alguma coisa na locação, ou eu vou fazer um corpo inteiro e preciso de mais uma luz um pouco mais para as pernas, para iluminar um pouco mais lá. Então aí essa luz é meio que coringa, assim, onde eu precisar de um pontinho de luz, ela vai estar lá para me ajudar. Então, feito isso, fotografada pronta e a luz pronta, a gente vai para os retratos. Bem, então para começar esses retratos, a Maíra apoiou nessa mesinha. Isso é um recurso que eu trago de muito tempo, assim. Quando a pessoa não está muito à vontade, assim, ou está um pouco mais tímida, eu evito deixar ela em pé, assim, no meio do nada. É um pouco difícil você posar assim, tão confiante, transmitir tanta confiança para a câmera, sem às vezes ter um ponto de apoio. Então às vezes eu começo com a pessoa sentada ou encostada na parede, ou como eu usei nesse recurso aqui, ela estava levemente apoiada na mesa. Com isso eu consigo deixar ela um pouco mais à vontade. Geralmente eu não tenho tanta expectativa em relação aos primeiros retratos, porque às vezes eu e a pessoa, a gente está entrando numa sintonia ainda, a gente está, né? Eu estou entendendo o que funciona para ela, o que não funciona. Então a gente começou fotografando aí com ela em pé, né? Encostada nessa mesa. Eu coloquei lá o octa um pouco mais angulado para dar um pouquinho de contraste e o strip light lá de recorte. E o octa está do meu lado esquerdo e ao meu lado direito tem o soft fazendo um leve preenchimento. Logo depois, ainda com a mesma produção, eu pedi para a Maíra ir para o fundo, assim, sentar na mesa que estava logo atrás ali na composição. Eu estou fazendo essas fotos aqui com o diafragma mais aberto para que você veja alguns detalhes do fundo, mas que ainda assim eles não saiam tão nítidos assim. É só para ilustrar um pouco, dar um pouco de contexto, um pouco de cena para essa imagem. Então logo depois a gente foi para essa mesa. E tudo que eu fiz foi levar o set para o fundo. Eu só avancei as luzes um pouco para o fundo. Pensa só, a luz ainda é a mesma, a luz do ambiente ainda é a mesma, porque ela foi 6, 7 passos para trás, não mudou a situação de luz, e se eu mantiver a mesma distância dos modificadores dela, mais ou menos a mesma distância, eu nem preciso reconfigurar as cargas. Então isso é uma maneira que eu uso de ganhar agilidade. Eu já montei as luzes, já levei um tempinho para fazer a primeira foto e acertar a iluminação, mas na sequência eu vou fazendo mais fotos com as luzes quase na mesma posição, só mudando um pouco o posicionamento da fotografada. Então aí eu fiz mais algumas fotos da Maíra aí nessa cadeira, ainda com a mesma produção, com pequenos ajustes na iluminação.
Logo depois dessa foto eu fotografei a Maíra em pé, para mostrar a produção toda e para a gente ter uma outra variação também, que não fosse só ela encostada ou sentada. Então o que eu fiz? Para esse octa não ficar muito afastado dela, eu trouxe ele para a direita, que eu tenho mais liberdade de conseguir iluminar. Também porque eu já sabia que depois eu ia precisar de mais uma luz embaixo, preenchendo o pé. Como o octa está com a colmeia, ele vai ter uma luz ali que a uma distância de 1 metro e pouco dela vai iluminar assim da cabeça até o meio das pernas, por exemplo, ou a cintura. E aí eu preciso de mais uma luz nos pés para preencher um pouco aquela área. Então trouxe o octa para a direita e logo depois, ainda no mesmo tripé do octa, eu coloquei uma clampzinha com pino, que é um acessório muito bacana e me ajuda a evitar mais um tripé na locação, a colocar mais uma luz que eu não consigo encaixar ali embaixo direito. Então no próprio tripé da luz principal eu engatei esse clamp e coloquei a luz daquele octa, daquele softbox pequeno, só para preencher os pés dela. E aí logo na sequência a Maíra trocou a produção, a gente já tinha feito várias fotos com esse primeiro look. E aí nesse tempo que ela levou trocando a produção, eu levei as luzes para um outro lugar para fazer a próxima foto. Eu mantive a mesma ideia de fazer fotos mais abertas, para manter a mesma luz que eu usei no set anterior. Aquele mesmo ajuste de colocar uma clamp ali, de colocar uma luz embaixo. Então, para que eu não tenha que reposicionar essas luzes, eu torno a coisa mais rápida usando a luz do jeito que ela estava no set anterior. Então aí eu entrei com o octa, né, que já está com uma luz embaixo também, e coloquei o strip light ali, recortando no fundo. Eu levei um tempinho até encontrar os melhores ângulos e tal, e essa foi uma das melhores fotos que eu gostei que a gente fez ali. Na sequência a gente fez umas fotos dela nesse sofá, nessa poltrona preta, né, grande assim de couro. Eu voltei com soft pequeno para o tripé, porque aqui eu já precisava de uma outra dinâmica. Como ela estava sentada, verticalmente ela reduz o tamanho dela, então só o octa já consegue trazer toda a área de iluminação que eu preciso. Então o que eu fiz? Entrei com o octa ali no enquadramento um pouco afastado, um pouco lateral, para ter uma luz mais abrangente. Coloquei o strip para fazer esse brilho no cabelo, esse recorte de novo. E aí eu usei esse soft pequeno para dar uma luz ali na plantinha. Estava faltando ali na espada de São Jorge, que estava ali no cantinho, que eu coloquei só para dar um charme na imagem assim, para dar um algo a mais nessa composição. Então eu coloquei uma luzinha ali na espada de São Jorge só para trazer ela um pouco mais, para ela não ficar tão escura. E aí logo na sequência, eu tirei uma parte do ensaio para experimentar algumas coisas novas, umas que eu já fiz e outras que eu ainda nunca tinha experimentado. Não é normal fazer isso, mas assim, como eu estava fotografando a Maíra, eu usei dessa liberdade para poder experimentar algo novo. Normalmente eu experimentaria isso num ensaio próprio meu, num ensaio autoral meu, ou testaria com alguém que eu conheço para depois levar isso para um trabalho, né? Eu gosto de experimentar assim nos meus trabalhos, mas eu vou inserindo isso dentro de um certo nível de segurança e de que eu conheça o que eu estou fazendo, assim. Ficar testando coisas novas com o cliente, pode ser que aí ele vai ficando cansado, você vai errando e acertando e tal, e pode não ser interessante para o andamento do ensaio. Mas como eu já conhecia a Maíra, então usei essa liberdade para poder experimentar algumas coisas novas. Então a gente foi para o estúdio, eu comecei nesse fundo cinza com set que eu já fiz várias vezes, já conheço bem. Eu usei uma luz principal, né, para iluminar ela, são as mesmas luzes que eu montei, mas com uma leve diferença.
Eu tenho a segunda luz ali, que é o strip light, fazendo esse recorte nos ombros, e coloquei uma luz ali no fundo. Eu brinquei um pouco com essa luz do fundo, tirei ela, coloquei, depois tentei brincar um pouco também com sombras, e aí eu fui testando algumas coisas nesse fundo cinza. E logo depois, um pouco mais atrás, a gente tinha uma parede branca, que eu experimentei outras coisas ali, até com um pouco de fotografias preto e branco. O que eu usei? Um flash um pouco mais afastado, o speed light que eu já vim usando, um pouco mais afastado e suspenso, como luz direta mesmo, sem nenhum modificador, para usar uma luz bem chapada assim. Eu comecei fazendo umas fotos com a Maíra direto na parede, assim, encostada na parede, e depois eu pedi para ela distanciar um pouco da parede. E aí eu peguei um isopor, que é tipo um rebatedor, né, um bloqueador que estava lá no estúdio mesmo, e usei para brincar um pouco com as sombras assim. Fui posicionando ele de forma a gerar uma sombra no fundo. Eu acho mais fácil fazer isso com uma tocha que tem a luz de modelagem, porque você já vê onde você está criando a sombra. Como eu fiz com a Speed Light, foi tentativa e erro. Eu tinha que fazer a foto, ver se estava legal. Eu pedi abaixa um pouquinho o isopor, volta um pouquinho, encosta lá. Aí eu precisava fazer esse vai e volta até chegar na foto que eu queria. Não foi tão difícil, mas eu acho que se eu trocasse por uma tocha, isso aí deixaria a foto mais fácil de ser encontrada. Só que novamente, como eu já conhecia a Maíra, eu usei essa liberdade para ir experimentando mesmo durante as fotos. Bem, para finalizar esse ensaio, a gente ainda tinha um último look para usar, para fotografar. Então eu escolhi esse ângulo aberto assim, fiz uma foto, né, mais aberta, com essas várias janelas no fundo. Posicionei as luzes ali de novo de um jeito que eu já tinha usado, que é o octa como luz principal ali um pouco mais elevado, um preenchimento ali de baixo naquela clamp que eu já mostrei para você, e o recorte lá no fundo. E aí a gente fechou essa sessão de retratos da Maíra. Bem, então esse foi o nosso ensaio produzido para fazer os retratos dessa arquiteta que tem um trabalho com cultura, cidades e patrimônio. Vou deixar o Instagram dela aqui, se você quiser ir lá seguir ela, também conferir esse conteúdo. E espero que você tenha gostado das dicas que eu trouxe aqui, de saber um pouco mais dos bastidores dessa produção. E lembrando, se esse conteúdo está sendo útil para você, se você está curtindo o canal e tudo que a gente está trazendo aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo ou deixa um comentário que você vai apoiar muito esse nosso trabalho. Até a próxima!